Olha só, revistas de fofoca sempre fizeram sucesso. E fofocas sobre a sua vida, você gosta que façam? Eu já postei vários vídeos neste canal falando sobre temas delicados como preconceitos, tabus, diferença de idade nos relacionamentos e problemas da sexualidade. Por mais que o objetivo desses vídeos seja de caráter educativo, muitas pessoas acabam por se manifestar como se estivéssemos nos posicionando sobre a vida das pessoas e não sobre aquilo que elas enfrentam e como resolver esses problemas. Eu vou dar um exemplo muito comum de acontecer. Já abordei a questão da diferença de idade nos relacionamentos apenas com o objetivo de enfatizar que essa é uma questão pessoal na qual nós não devemos interferir, nós individualmente, as pessoas. Mas muitos acabam exatamente fazendo o contrário do que nós sugerimos, opinando sobre esses casais com condenações envolvendo os personagens dessas histórias verídicas, com as quais ninguém tem nada a ver. E era essa sempre a mensagem dos vídeos. Outro dia, por exemplo, surgiu no noticiário a história de um ator de televisão que teria traído a esposa e que, por isso, eles se separaram. Já seria condenável e lamentável que isso servisse de notícia, como aliás serviu, né? Mas aconteceu o pior. Quando esse casal decidiu se reconciliar, a mulher foi severamente criticada. E nesses casos é essencial fazer a pergunta a essas pessoas que se meteram na vida dela: o que é que você tem a ver com isso? Cada vez mais fofocas e detrações invadem o noticiário e as redes sociais, o que retrata o estado mental das pessoas. Atitudes como essas são as responsáveis pelo maior número de conflitos em sociedade. Elas dão origem a vinganças, reações violentas, bullying e até a assassinatos. Só não dão origem a coisas boas. Cabe outra pergunta: o que leva as pessoas a serem fofoqueiras e muitas vezes a detratarem alguém? As respostas são bem fáceis de encontrar. Os fofoqueiros e as fofoqueiras, invariavelmente, são recalcados e invejosos. E certamente não são pessoas felizes. Do contrário, não se importariam tanto com o que os outros fazem ou deixam de fazer. Já os detratores são normalmente a imagem dos retratados, que estão reagindo, esses detratores, ao que eles mesmos são. É como dizem os estudiosos do comportamento humano: a detração revela mais do detrator do que do detratado. Um exemplo típico seriam os homofóbicos. A homofobia seria o conflito entre dois homossexuais, ou seja, a revolta do homossexual que não aceita a sua própria homossexualidade contra o homossexual que aceita essa sua condição de homossexual. Já existem estudos sérios sobre isso. É aceitável que você reaja, não de forma violenta, é lógico, contra quem lhe detratou ou mentiu sobre você. Mas o que é que levou essa pessoa a lhe criticar, a lhe ofender de forma gratuita ou a inventar mentiras a seu respeito? Pode ter sido inveja, despeito, recalque, sentimento de vingança e por aí vai. Uma coisa é certa: não é uma cabeça sadia. O pior é que, em relação aos preconceitos, por exemplo, existe quem absorva essa distorção de comportamento e, em vez de rejeitar, costuma absorvê-la em prejuízo de si própria. São os que acabam endossando o comportamento preconceituoso, subjugando-se a ele, em vez de reagir contra ele, reagir a esse preconceito, e prejudicam a si mesmas, adotando, por assim dizer, o preconceito que está embutido na cabeça dos outros em relação a si próprias. Olha, não é muito fácil encontrar pessoas que podem se dizer resolvidas. Essas jamais machucariam alguém. Pessoas nunca são totalmente resolvidas porque a vida nos deixa marcas, mas existe um limite do qual não podemos passar, ainda que a vida nos tenha maltratado. É o limite segundo o qual, se você não quer que lhe aconteça, não deve fazer aos outros. Mas a trajetória humana é muito complicada, como a gente já disse, e sempre deixa marcas.
Isso faz com que a maioria das pessoas não reconheça a si mesmas. Por isso mesmo, eu não sei se você sabia, os psicoterapeutas, por exemplo, devem se submeter à psicoterapia por longos períodos antes de começarem a atender seus pacientes. Caso não tomem essa precaução, aliás, esse cuidado profissional indispensável, certamente eles deixarão que o desconhecimento de si próprios interfira no atendimento ao paciente. Ou seja, normalmente quem julga o outro não conhece a si próprio, porque nossa mente é composta de consciente e subconsciente. E o que está no subconsciente precisa ser descoberto. E é tantas vezes responsável pela forma como agimos e como reagimos. E é contra isso que se protegem os psicoterapeutas quando fazem psicoterapia para se conhecerem internamente e para então poderem prestar atendimento. Portanto, para finalizar, meta-se com a sua vida para encontrar o rumo certo e deixe a vida dos outros para lá, a menos que você seja convidado a opinar pela própria pessoa. Por exemplo, um grande amigo seu ou uma grande amiga que pede a sua opinião sobre a vida pessoal dela. Aí foi opção dela fazer isso. Do contrário, meu irmão, minha irmã, cuide da sua própria vida. E uma coisa é certa: se você é feliz, jamais vai querer a infelicidade das pessoas.